Boa tarde, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, reunidos aprender a palavra de Deus. Nós vamos começar hoje com um estudo, né, sobre as orações, né, de grandes homens da Bíblia. Nós vamos aprender com elas, né, vamos estar observando, estar tirando lições dessas orações para as nossas vidas e fazer delas também modelos, porque todas foram inspiradas pelo Espírito Santo, todas tiveram um propósito, né? Todas tiveram um direcionamento, um alinhamento com os propósitos de Deus e foram eficazes. Por isso, hoje nós vamos começar com a primeira oração intercessória da Bíblia, que é a oração de Abraão, que Abraão fez pelo povo, né? Pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Então vamos lá, está em Gênesis capítulo 18, eu pedi para que os irmãos lessem o capítulo todo para entenderem o contexto, mas nós vamos aqui ler só do capítulo 18, do 22 ao 26. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Esses homens apareceram três seres celestiais para Abraão, né? E dois se levantaram e foram para Sodoma, né? E um ficou com Abraão. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Muito bem, Abraão recebeu a visita de 3 seres celestiais. Como todos sabem, Abraão foi chamado, né, para sair da sua casa, sair da sua parentela, deixar tudo para trás e seguir a promessa que o Senhor, o chamado que o Senhor fez, que ele seria o pai da nação do Senhor, né? O pai de uma grande nação. Ele tinha 75 anos. Pois bem, ele saiu com todos da sua família, a mulher, né? E levou o sobrinho dele, Ló. Ele, né, levou Ló junto, que não era para ter levado, mas ele levou. Muito bem. E o Senhor, durante 25 anos, né, fez promessas, aparecia de vez em quando a ele. Não era todo dia, não. Era de vez em quando. E ele se manteve firme, né, diante da promessa que o Senhor tinha feito. E nesse tempo ele desenvolveu uma intimidade com Deus, né? Eu creio que ele fazia sim orações ao Senhor, né? Ele cria na promessa que o Senhor tinha feito, na terra que o Senhor tinha prometido que ele iria dar, né? E durante 25 anos, né? E depois o Senhor prometeu a ele que iria dar um filho, mas na velhice, né? A mulher dele já nem tinha mais as regras, né? Não tinha como fisicamente dar à luz. E aí, nesse tempo, né? Nesse dia em que aparecem esses 3 seres celestiais, foi confirmado que no tempo determinado, né, da natureza, iria nascer Isaac. Então, esses 3 seres apareceu para ele, né? Nos carvalhais de Manre, né? Ele estava lá fora, no sol, lá, e apareceram os 3. Então, ele recebeu, deu comida, conversaram. Sara riu, como que eu vou ter filho? Mas o Senhor foi muito incisivo. Daqui um tempo determinado, irá nascer um filho, seu filho. Muito bem. Terminada a conversa entre os 3 seres celestiais e Abraão, 2 se levantaram e olharam para o lado de Sodoma e foram até lá, né? E eles disseram assim: olha,
Está escrito aqui. E no 17, né? E todos os homens no 18. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Os dois se levantaram e foram para a banda de Sodoma. Mas aí, olha só, a partir do 17, começa o capítulo que nós vamos dar aqui a importância. O Senhor fez a seguinte pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Isso é o Senhor fazendo uma pergunta, dizendo: eu ocultaria qualquer coisa que eu fizesse a este meu amado Abraão? Eu estou depositando ele depositou fé, ele foi justo pela fé, né? Pela confiança que ele teve no Senhor, largando tudo, indo para uma terra que ele não sabia onde era, como era, mas ele creu. E a fé dele foi imputada como justiça diante de Deus, né? E assim Deus, honrando esta fé, diz: eu não ocultaria nada dele. Eu não vou ocultar nada dele. E revelou, né, que ele iria destruir Sodoma, porque o pecado, a podridão, né, todas as coisas ruins da terra estavam cheirando mal às narinas de Deus, né? E aí, essa promessa, né, que Deus faz a Abraão, foi guardado muitos anos, e agora Deus tinha ido lá para confirmar que ele ia ter e também revelar o que ele iria fazer com Sodoma, né? Após a visita, né, ele revelou o que ele iria fazer e Abraão começou a permanecer diante do Senhor e a fazer umas perguntas bem incisivas ao Senhor a respeito disso. Ao lermos essa maravilhosa passagem que nós lemos aqui no Gênesis 18, do 22 a 26, e depois eu acho que vocês já leram ou lerão depois todo, né? A gente pode aprender algumas lições maravilhosas de uma oração, de uma intercessão. Olha só, essa oração que ele fala tem uma base dupla. A primeira é o reconhecimento de Deus e da liberdade que Abraão tinha de falar com Deus. Isso assim demonstra que ele tinha uma intimidade com Deus. Ele permaneceu ao lado do Senhor, que fez a promessa para ele de uma maneira natural. E ele travou um diálogo ali com o Senhor. Mas não foi um diálogo qualquer, foi um diálogo intencional, proposital, né? Com a intenção de interceder, de pedir por aquelas pessoas que ele nem conhecia e que Ló, o seu sobrinho, estava lá também. Ele sabia que se Sodoma e Gomorra fosse destruído, Ló e a sua família, que era a parentela dele, também iria ser destruída. Então, esse reconhecimento de Deus, da soberania do Senhor, né? E a liberdade que ele tinha para falar com o Senhor é tremendo, né? Olha só, 18, 19. Porque eu tenho conhecido, é o Senhor falando de Abraão, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha só, o Senhor tinha confiança em Abraão. Ele sabia que Abraão ia continuar firme nos caminhos do Senhor e ia ensinar para a posteridade dele também, né? Então, isso trazia uma intimidade com o Senhor. E nós,
como intercessores, como homens e mulheres de oração, nós temos que desenvolver essa intimidade com o nosso Deus através do Espírito Santo que habita em nós. O nosso espírito tem que estar ligado com o Espírito de Deus para que nós tenhamos uma ligação, uma comunicação direta com o Pai e Ele poder ter confiança e nos revelar aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas, vai revelar aquilo que nós estamos pedindo, intercedendo, vai nos revelar os seus mistérios. Ó Senhor, revela os teus mistérios, revela as tuas veredas para mim. Aleluia, né? Então, em segundo lugar, né, nós temos que tirar essa lição, que Abraão tinha sido chamado por Deus a interessar-se pelos propósitos do Senhor. Abraão foi chamado por Deus para se unir ao Senhor e ser um instrumento para cumprimento dos propósitos do Senhor aqui na terra. O Senhor chamou Abraão, mas Ele também nos chama a mim e a você para nós sermos instrumentos na mão dele, para cumprir os propósitos dele aqui na terra. Você não foi chamado em vão, você não tem um chamado em vão, você tem um chamado para interceder, se alinhar com o Senhor, com os propósitos dele que ele tem para se cumprir na terra. Você é um instrumento do Senhor poderoso, aleluia. Você tem intimidade, você tem liberdade com o Senhor através do sangue de Jesus hoje, para que você entre em adoração, entre diante do trono de Deus e você possa se alinhar com Ele para ser um instrumento e cumprir os propósitos do Senhor. Aleluia! Olha, ele tinha tanto ele tinha tanto conhecimento desse chamado, tanta liberdade diante do Senhor, né? Que ele tinha liberdade para falar com Deus. Quando ele começa a insistir diante de Deus, mas se tivesse 50 homens lá, o senhor mataria? Olha, o senhor é o justo juiz, o senhor vai matar ímpio, os justos no lugar, junto com os ímpios? Aí ele foi, irmãos, ele fez 6 vezes essa inserção. Ele insistiu por 6 vezes diante do Senhor, até que o Senhor se retirou dele, né? Ele dizia com o mesmo argumento, mas o Senhor é justo, o juiz, mesmo que tiver uma pessoa lá, o Senhor mataria esse justo em prol dos injustos, por causa dos injustos, né? E aí o Senhor chegou uma hora, ele saiu, o Senhor saiu de perto dele, né? Olha, a intercessão de Abraão é um modelo para nós de persistência. Nós temos que persistir em nossas orações, não desistir facilmente, não deixar que o inimigo das nossas almas nos desestimule a oração. Isso não tem jeito. Olha as circunstâncias, você orando, só você está orando? Ah, larga disso. Não, nós somos chamados para a intercessão, nós somos chamados para a oração, para ter uma vida de oração com Deus, para que nós possamos ouvir a voz dele e ser instruídos, ser orientados através do Espírito Santo de Deus para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, como propósito para as nossas vidas. Isso só vai acontecer quando houver um alinhamento com o propósito de Deus e os seus propósitos de oração aqui na terra. Olha só, a chave da oração intercessória, sabe qual é, irmãos? Colocar-se entre, suplicar em favor de outro, representar uma parte perante outra, ou seja, ser representante de uma causa. Ou você faz parte dela ou não, seja representante desta causa. A intercessão, nós intercedemos por nós, por uma causa nossa também. Nós intercedemos pela causa do outro. Nós intercedemos por uma cidade, por um estado, ou por uma nação, ou pelo mundo, pelo povo do Senhor, pelas criaturas, para que haja um derramamento. E isto é intercessão. E não pense que a sua intercessão é em vão. Não é. É uma voz clamando ao Senhor.
Aleluia! Quando nós intercedemos, glória a Deus, nós estamos cumprindo diante do Senhor o nosso chamado. Todos nós fomos chamados para a intercessão, para a oração. Aleluia! A intercessão, olha, quando os habitantes de Sodoma e Gomorra, apesar deles merecerem, né, a destruição pelos seus próprios pecados, Abraão intercede diante de Deus para que o juízo não seja derramado sobre essa cidade. Ele intercede, ele insiste, né? Por quê? Porque ele confia na justiça, mas também na graça de Deus. Quando faz a discriminação do justo e do injusto, ele primeiro apela pela justiça, mas ele também acredita na graça. Quando ele fala, tendo 50 justos, o Senhor vai destruí-los pelos injustos, né? Então ele está fazendo a discriminação, né, da justiça de Deus. Olha, o Senhor é o justo juiz, mas também ele apela pela graça. Sabe por quê? Porque ele pensa no coração, se o Senhor não destruir Sodoma por causa de um justo, ele vai poupar pela graça todos os injustos também. Amém? Então ele apela também pela graça de Deus, né? E também a intercessão de Abraão, ela é precisa e insistente. 6 vezes ele faz a mesma pergunta diminuindo, né? Até que o Senhor sai. Olha, agora nós, como intercessores, né? Necessitamos atentar para essas lições, sermos perseverantes, né? Confiarmos na justiça de Deus, na soberania do Senhor, confiar que somos chamados para interceder sem cansar, né? Então, com tudo isso, eu hoje encorajo vocês para uma vida de intercessão, uma vida de oração. Quando a gente tem que lembrar que Deus espera que nós sejamos intercessores, né? E clama a Ele pelos povos. Nós estamos num momento em que precisamos de intercessores, precisamos de pessoas assim dispostas a clamar pelo nosso país, pela nossa cidade. Vamos começar pela nossa cidade, vamos pedir ao Senhor que Ele seja entronizado. Vamos entronizar ao Senhor nas nossas cidades, nos nossos estados, porque nós estamos dominados por potestades, principados, querendo trazer desordem, querendo trazer pânico, trazendo medo. Nós precisamos nos levantar intercessores e, como Abraão, não desistirmos. Temos que ter liberdade diante do Senhor através do sangue de Jesus para nos chegar diante do trono da graça do Senhor e clamar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos, irmãos, sermos intercessores do Senhor. Amém? E nunca deixar a falta de fé, né? A desesperança tomar conta. Quando nós chegarmos diante do Senhor para interceder, nós já estaremos declarando a vitória, porque Ele é o justo juiz, Ele é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas e nós vamos interceder, já clamando a vitória no nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí eu faço a pergunta, né? Quem leu todo o capítulo, né? Você acha que Abraão teve vitória? Você acha? Você sabe do desfecho, né? Sodoma e Gomorra é destruído sim, mas 2 anjos foram lá para livrar Ló e sua família. Mesmo Ló ficando resistente a fugir, os dois seres celestiais arrancaram ele e a família dele de lá, de dentro, para que eles não fossem destruídos, graças à oração de intercessão de Abraão. Então, Abraão teve vitória, sim, teve êxito, sim, na oração de intercessão dele. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um abraço.